Olá, Olá, oi, boa noite, tudo bom? boa noite, tudo bem? Doutora, me escuta bem? Doutora, me escuta Escuto bem? bem. Você está me escutando bem? Tô ótimo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né, da Obrigada nossa... a você pelo convite. É, boa noite a todo mundo, vamos entrando, a gente vai conversar aqui com a doutora Gabriela Pimentel com relação à enxaqueca, né? Uma boa noite a todo mundo que está participando da live. O meu nome é Jordão Barbalho, eu sou acadêmico de medicina da Universidade Unicelma e sou membro da Liga Acadêmica Alani, né? É uma liga de neurociência integrativa. E, para quem não sabe, nós somos uma liga daqui do estado do Maranhão de São Luís, né? Da nossa pequena ilha. E, tendo em vista a pandemia, nós estamos justamente dando iniciando esse projeto de várias lives com profissionais da área da saúde, né, para poder levar o conhecimento e principalmente a experiência de vida, né, da área prática mesmo atuando. Hoje nós vamos ter aqui a presença da doutora Gabriela Pimentel, ela é médica, neurologista pelo HC de São Paulo, tem em neuroimunologia pelo HC também, pela USP, preceptora de residência de neurologia do Hospital Sírio-Libanês desde 2018. Ela é médica do ambulatório de neuroimunologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Também médica neurologista do Hospital Sírio-Libanês e médica do Hospital Samaritano. Né? Eu vou Isso. dar espaço agora para a própria doutora Gabriela se apresentar, né? Vou recomendar também para todo mundo que siga a doutora Gabriela Pimentel, porque ela tem, pelo trabalho no Instagram, vários vídeos falando sobre esse apaixonante mundo da medicina, né? E principalmente sobre a Isso aí. neurologia, né? Para quem gosta. Doutora, pode... Obrigada, Jordão, pelo convite. É um prazer aqui poder contribuir um pouco para esse canal, tá? E espero que seja de grande valia. Eu soube que tem acadêmicos, né, que seguem bastante, tá? Então, queria até pedir aqui meus seguidores desculpa, porque eu sempre procuro evitar termos técnicos, mas hoje eu vou usar alguns, tá bom? Então, Certo. podemos começar? É, Bem, essa live a gente combinou com um tema com relação à enxaqueca, né? Que é bem recorrente, né? Mas eu queria primeiro pedir para a senhora comentar um pouco. Eu vi um vídeo seu para o jornal, a senhora conversando com relação à telemedicina, né? Que é uma coisa nova aqui para o Brasil, apesar de já ser bem comum em outros países como os Estados Unidos, né? E eu fiquei bastante curioso com relação a esse assunto. Então eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho como que funciona isso, quais são as vantagens para o médico, para o paciente e para a população. Diante dessa pandemia, né, nada mais justo do que a gente continuar o cuidado com o paciente, mas sempre mantendo as precauções de vida, né, orientadas pelo Ministério da Saúde e pela OMS, né. Então, Sim. diante disso, foi autorizado no final de março, né, pelo Ministério da Saúde, a portaria que autorizou o uso da teleconsulta, né, porque assim, a Uhum. gente já tinha algumas modalidades que eram autorizadas, né, então diagnóstico, né? Laudo de diagnósticos por imagem já acontece, tá? Alguns hospitais já dispõem desse serviço da teleconsulta, mas não era autorizado para nós médicos da forma que tem sido, né? Então, assim, tem sido. Eu tenho gostado até dessa experiência, né? Inclusive, estou tendo a oportunidade de atender pacientes do Brasil todo, né? Que antes eles tinham que se deslocar aqui para São Paulo, né? Sim, Estou podendo aumenta. continuar tratando os meus pacientes, né? E eu acho que essa é uma experiência que, para algumas, né, modalidades, em algumas situações, eu acho que vai ficar, né? Foi Certo. bom que eu confesso que eu tinha um certo preconceito, assim como a grande maioria da classe médica, né? Que a gente Uhum. fala, mas consulta sem tocar no paciente, mas em algumas situações eu acho que dá sim, né? Eu acho que dá certo sim. Certo. Beleza. Agora, entrando no principal alvo da nossa live, né, que é com relação à enxaqueca, que é uma coisa que tem uma epidemiologia muito alta, né? E eu queria que a Exato. senhora comentasse um pouco com relação a isso. Pode.
Esse é um tema que é bem interessante, né, que tem que ser bem difundido mesmo, tanto para a classe médica como para os pacientes, porque é uma doença que, como o Jordan falou, ela é muito comum, é um dos principais tipos de dor de cabeça, né, que é a cefaleia, o termo que a gente utiliza é cefaleia, tá? E estima-se que ela está presente em 15% da população mundial, sendo que aqui no Brasil mais de 31 milhões de pessoas sofrem por conta da enxaqueca, né? E como eu vou falar mais para frente, a enxaqueca ela é muito complexa. Não é só a dor que atrapalha a qualidade de vida, que atrapalha o desempenho do trabalho do paciente, né? Então, assim, a gente tem que difundir, tem que orientar, porque é uma doença que tem tratamento, né? E não tem por que o paciente viver com dor, viver sofrendo, indo em pronto-socorro. Você, como acadêmico, vai ver que uma das principais procuras do paciente ao pronto-socorro é enxaqueca, né? E no consultório neurologista também, a gente é uma das principais demandas nossa no consultório é enxaqueca, né? Então, temos mais aqui difundir mesmo esse conhecimento, tá? Então, assim, vocês mesmos que estão assistindo aí, muito provavelmente algum de vocês deve ter ou conhece alguém que tem enxaqueca, mas que infelizmente vive passando em pronto-socorro, né? Passou já em vários médicos, não teve o tratamento adequado, perdeu o segmento e aí acaba que vai se acostumando com essa dor, né? Isso é um problema, né? A Sociedade Brasileira de Cefaleia fez um levantamento no qual ela apontou o seguinte: os pacientes que têm enxaqueca, eles demoram 5 anos para procurar pela primeira vez um atendimento médico, tá? Para tratar a enxaqueca. E 11 anos para ir para um médico especializado, que no caso é o neurologista. Então, assim, você passa 11 anos da sua vida sofrendo, né? Para uma doença que tem um tratamento que é fácil, o tratamento é simples, né? A gente dispõe de uma gama de medicamentos que algum deles vai servir para o paciente e ter uma qualidade de vida melhor, não é verdade? É verdade. E por isso que a própria Sociedade Brasileira de Cefaleia também lançou uma campanha que diz o seguinte: se você tem 3 ou mais dores por mês, procure uma ajuda médica. Independente, mesmo que você tenha um bom motivo para isso, né? Porque a gente não corre-corre no dia a dia, a gente acaba sempre empurrando com a barriga. Ah, eu tenho dor de cabeça, mas é o estresse, é porque no meu trabalho eu ando muito estressada, é porque eu dormi mal, é porque... Então a gente sempre vai procurando uma desculpa para os nossos sintomas. Isso vale para tudo, né? Para todas as doenças, né? Inclusive esclerose múltipla, infelizmente também, tá? Mas a enxaqueca, isso a gente acontece com a prevalência muito maior, não é verdade? Então, só falando um pouco da epidemiologia, a enxaqueca ela é uma doença que acomete principalmente mulheres, né? Alguns estudos apontam uma proporção de 2 para 1, outros 3 para 1, mas o fato é que é muito mais prevalente nas mulheres, tá? A idade, e geralmente o paciente tem um diagnóstico entre 25 e 45 anos, tá? Mas na prática eu vejo que esses pacientes começam a ter o início da enxaqueca ou na infância mesmo, ou na adolescência, né? E aí, como os estudos mostram, passa um ano sofrendo com isso, e acaba que na vida adulta também, por conta do corre-corre do dia a dia, das responsabilidades, acaba que se intensifica mais, e aí é quando esse paciente vai procurar ajuda médica, tá? A enxaqueca, ela é uma doença que ela tem um forte componente hereditário, tá? Então, sempre que você estiver diante de um paciente, pergunta para ele: pai, mãe, avô, avó, pergunta, a maioria vai ter, tá? Os estudos mostram que metade dos pacientes sem enxaqueca tem alguém na família, mas o que eu vejo na prática é que esse número é muito maior, tá? Então, acho que 70%, 80% tem alguém na família que tem, tá? Não se sabe ainda que tem um gene, né, específico, mas que sabe que tem realmente esse forte componente hereditário, tá? Inclusive, pacientes que têm enxaqueca, se você tiver filho, presta muita atenção, porque em criança, a manifestação da dor, ela é um pouco diferente, tá? Como eu vou falar um pouco mais pra frente, tá bom? Então, assim, a gente divide a enxaqueca com aura, né? E a enxaqueca sem aura. A enxaqueca sem aura, ela é a mais comum. 75% dos indivíduos com enxaqueca, eles não têm aura, tá? Enquanto que 25% tem aura, tá? A gente também divide a enxaqueca
em enxaqueca episódica e enxaqueca crônica. Tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho quando é que a gente chama, quando é que a gente diz que um paciente tem enxaqueca crônica, tá? Então, só um pouquinho da fisiopatologia, né? Porque eu vi que Jordão colocou lá, o pessoal queria saber um pouquinho, até porque tem acadêmicos aqui também. Como diz um colega meu aqui da USP, que ele é do ambulatório de cefaleia, ele diz o seguinte, ó, se alguém chega para você e disser que conhece toda a fisiopatologia da enxaqueca, ou essa pessoa está mentindo ou ela não sabe de nada, né? Porque é muito complexa, sempre está se atualizando e a verdade é que a gente não sabe de fato o que é que acontece, mas se tem uma ideia, né? E com o tempo a gente está aprendendo cada vez mais, tá? E é importante a gente conhecer essa fisiopatologia porque justamente está até em alta agora um dos medicamentos, né? Um dos primeiros medicamentos que são direcionados mesmo para fisiopatologia da enxaqueca, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue desenvolver medicamentos que combatem exatamente o problema, tá? Então, a importância é essa. Antigamente, achava-se que a causa da enxaqueca era o chamada teoria vascular da enxaqueca, né? Era a vasodilatação, causava dor, e a vasoconstricção, que causava a aura. A verdade é que se sabe que ela não é a causa, ela faz parte da fisiopatologia, como eu falar, sim, mas não é a causadora, né? O que se sabe é que a enxaqueca, toda a cascata, ela se inicia com uma depressão cortical que vai se espalhando, tá? Essa depressão cortical, ela vai gerando uma despolarização neural que se espalha por todo o córtex cerebral, tá? Quando ocorre essa despolarização neuronal, ocorre uma ativação do sistema trigeminal, né? O trigêmino vascular. Então, vai ativar o nervo trigêmeo e o seu gânglio trigeminal. Tá? Por sua vez, quando ocorre a ativação desse gânglio trigeminal, ele vai ativar a cascata inflamatória. Então, veja que são várias etapas, né, da enxaqueca. Tá? Lembrando que o trigêmeo, ele inerva também meninges, inerva vasos, né, os seios venosos. Tá? Então, a parte dele nociceptiva, a responsabilidade dele é muito grande, tá? Então, ele tem um forte componente aí na enxaqueca, tá? Então, depois que o sistema, né, que o trigêmeo, seu gânglio, ele é ativado, como eu falei, ele vai gerar uma liberação de neuropeptídeos vasoativos, né, que aí cada vez mais a gente está entendendo mais essa parte. Então, esses neuropeptídeos vasoativos são principalmente substância P, o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que está bem alta, né, por conta do Eronumab, que é um medicamento que eu falei, que foi autorizado pelo FDA agora em 2018, que no Brasil já está chegando agora, tá? E a neurocinina A. Esses neuropeptídeos vasoativos, como o próprio nome diz, vasoativos, eles vão gerar, além de uma inflamação neurogênica, eles vão levar a uma vasodilatação. Aí é que entra a vasodilatação. Então, veja que ela está lá na frente e não lá atrás, como se acreditava antigamente. Tá? E também o extravasamento de proteínas plasmáticas. Tá? Então, né, quando o paciente já está nessa fase inflamatória, os medicamentos passam a ser, o tratamento abortivo na enxaqueca, ele passa a ser mais refratário. Tá? Então, é importante que os acadêmicos que estiverem assistindo aí, sempre orienta o teu paciente assim que... Porque o paciente que tem enxaqueca, ele sabe que vai ter, tá? Ele tem, como eu falar, a fase prodrômica, tem a aura, ele sabe que vai ter enxaqueca. Assim que sentir que vai ter enxaqueca, já toma logo o medicamento abortivo. Por quê? À medida que a gente vai evoluindo nessa cascata, né, dessa fisiopatologia da enxaqueca, os medicamentos vão tornando-se cada vez mais refratários. Tá? Então, essa fase que eu estava falando aqui da inflamação neurogênica, ela é responsável por uma dor mais intensa e um prolongamento dessa dor. Tá? Então, a gente não pode chegar nessa fase para tratar. E aí depois vem uma fase que a gente chama de sensibilização, que também, mais uma vez, né, é uma fase que já torna mais refratária. Porque os neurônios aqui, eles já têm um limiar menor, então um estímulo que antes eu precisava de X para gerar dor, agora eu preciso de X dividido por 2, X dividido por 3. Tá? Então, o limiar de dor diminui e a magnitude da minha resposta nociceptiva, ela torna-se maior. Tá? Então,
é bem importante a gente tratar desde o início, como eu falei. Nessa fase de sensibilização também, a gente vai ter a hiperalgesia, então, para quem não conhece esse termo, é o aumento na sensibilidade à dor, então, um estímulozinho doloroso fraco gera muita dor, ou uma alodínia, que é quando a gente faz um estímulo não doloroso e o paciente tem dor, tá? Então, é bem comum você chegar a um paciente que não trata bem sua enxaqueca, falar que tem uma sensibilidade importante no couro cabeludo, não consegue nem tocar, né, no couro. Então, quando o paciente está nessa fase, até os próprios triptanos, né, que são dos melhores para tratar a crise da enxaqueca, eles já passam a ser refratários, tá? Então, a gente tem que tratar antes de chegar nessas fases de inflamação e de sensibilização, tá bom? Certo. Então, falando um pouco agora da clínica, ó, vai anotando aí as perguntas que eu não estou lendo muito não, tá passando muito rápido aqui, tá? Sim. Depois você vai lendo aí pra gente, porque tá passando Tranquilo. rápido. Então, falando um pouco da clínica, né, a enxaqueca a gente divide, né, em 4 fases, tá? A maioria dos pacientes passa pelas 4 fases, tá? Não todas, necessariamente, mas a maioria tem mais do que uma fase, tá bom? Então, essas fases são o período prodrômico, né, que são a fase premonitória, tá? Tem a aura, tem a dor de cabeça propriamente dita e tem o pós-dromo, depois da dor de cabeça, tá? A fase prodrômica, 77% das pessoas vão passar por essa fase. Tá? E ela consiste desde sintomas afetivos, então o paciente fica irritado, pode ter humor deprimido, pode ficar um pouco eufórico, até sintomas vegetativos, ficar abrindo muito a boca, né, bocejando, desejo por comida. Tem paciente que diz, ó, doutor, eu sei que eu vou ter enxaqueca porque me dá uma vontade grande de comer doce, o meu apetite aumenta muito, né? Então, Foi essa até fase prodrômica. foi até uma das perguntas com relação ao chocolate. Se aumentava a possibilidade de a pessoa ter enxaqueca. Né? Tava perguntando isso. Aí é a fase do gatilho, né? Então, na verdade, essa... E também alguns pacientes se queixam até de constipação, tá? Essa fase prodrômica, ela geralmente, ela começa 24, 48 horas antes da dor, tá? Então, quando o paciente já sabe que vai ter, é nessa fase que você já pode começar a tomar o medicamento abortivo, tá? Aí, passada essa fase prodrômica, 25% das pessoas têm a aura, né? Como eu falei. Então, a aura, a mais comum é a aura visual, tá? Então, para quem vai ter pela primeira vez, fica desesperado, né? Vai no pronto-socorro, achando que está tendo um AVC, né? Está tendo alguma coisa. E, na verdade, trata somente de uma aura visual. Então, se você estiver diante de um paciente, você der o diagnóstico para ele, informa para ele, explica direitinho o que é a aura, quais são os tipos de aura, tá? E se tiver qualquer dúvida, entrar em contato. Então, quais são as auras visuais? Então, o paciente pode ter fosfeno, pontinhos brilhantes, pode ver, às vezes, imagem deformada, pode ver figuras geométricas, às vezes até coloridas, tá? Pode ver uma linha zigue-zague, né? Aquela famosa fortificação, né? Porque remete à parede, né? Daquelas fortificações da era medieval, tá? E alguns pacientes, inclusive, podem ter até amaurose, ou seja, a perda da visão completa, né? Então, inclusive, os pacientes ligam desesperados para você, doutor, eu estou perdendo a visão, o que é que eu faço? Vou no pronto-socorro agora, tá? Ficam todos desesperados, tá? Tem a aura também, a aura ela também pode ser auditiva, então o paciente pode ter zumbido, né? Ficar escutando barulhos, né? Ruídos, algumas músicas, mas esse eu confesso que é o menos comum na prática nossa, tá? Tem também a aura sensitiva, então essa também é bem comum, o paciente pode ter formigamento na face, formigamento na mão, tá? E alguns pacientes podem ter até alteração na linguagem, né, afasia. Então, vários pacientes já falaram para mim, doutora, eu estava mandando uma mensagem, falando com uma amiga minha, e de repente eu não conseguia entender mais o que ela falava, e eu tentava escrever, não conseguia, e depois que tudo aquilo acabou, eu fui ver e eu falei nada com nada, tá? Então, a afasia também pode acontecer, tá? Então, essas são as auras. Aí, passada a aura, né, há um detalhe importante. A aura, ela geralmente dura mais do que 5 minutos e menos do que 1 hora,
tá? Isso é bem importante. Até para diagnósticos diferenciais, tá? Então, quando você for tirar uma anamnese, foca bem nessa parte. O paciente chegou no pronto-socorro para você. Ah, eu estou formigando a minha mão direita, né? Eu tô vendo aqui fosfeno, minha face tá formigando, tá? Quanto tempo? Ah, já tem 2 horas. Opa, é estranho. Mesmo que esse paciente tenha o diagnóstico de enxaqueca, mesmo que a dor dele seja muito clássica, típica de enxaqueca, você é obrigado a investigar, né, diagnósticos diferenciais. Levantou ali a bandeirinha vermelha, tá? Assim como também um tempo menor que 5 minutos, sem pensar também se não pode ser uma crise, né? Crise convulsiva a gente sabe que dura ali 1 minuto, 2 minutos, 3, né? Raramente mais do que 5, tá bom? Então, só para exemplificar, semana passada eu atendi uma paciente, primeira vez chegou no meu consultório, que ela tem 27 anos, e desde os 17 anos ela tem enxaqueca. Enxaqueca dela é bem clássica, ela tem inclusive aura visual, né? Já teve amorose, mas o mais clássico dela são justamente esses pontinhos brilhantes, tá? E aí, a frequência de dor dela é geralmente assim, umas 3, 4 vezes no ano. E aí ela nunca se importou, nunca tratou, porque a dor dela é muito responsiva a analgésico comum. Ela toma ali o analgésico dela e 2 horas depois já está livre de dor, tá? Nunca ela tinha passado mais do que 24 horas com dor. E sempre a aura visual dela, como classicamente sempre que a dor de cabeça começava, a aura visual melhorava, tá? Sendo que ela me procurou porque é o seguinte, 5 dias atrás ela teve a dor clássica dela, mas a dor cedeu com o analgésico e a aura visual continuou. Isso chamou a atenção dela. E ela foi tomando analgésico, foi no pronto-socorro, voltou tomando e nada de melhorar a sua aura visual. Aí eu falei, ó, levanta a bandeirinha vermelha, tá? Então, essa paciente tem que investigar, você é obrigado a investigar exames complementares, tá? Então, o exame dela, por todo o contexto que eu não vou detalhar aqui, me chamou a atenção para a hipertensão intracraniana e foi exatamente o que aconteceu. Fez ressonância, tinha todos os achados lá de hipertensão intracraniana, célula vazia, né, a bainha do nervo com protaída, com propulsão, o nervo óptico tortuoso e a pressão de abertura dela no líquor de 33, tá? Então, sempre atentar para isso. Então, veja que foi um detalhezinho do tempo da aura visual dela, né, que me chamou a atenção, tá bom? Então, nunca esquecer disso. Pode acontecer aura visual sem dor de cabeça? Sim, pode acontecer. Não é comum, tá? Então, sempre também se atentar para ver se não pode ser algum também diagnóstico diferencial, tá? Já tive uma paciente, inclusive, que o diagnóstico dela, ela tinha também um quadro de enxaqueca, tá? E aí chamou a atenção que a enxaqueca dela estava mais refratária e ela tinha tido pela primeira vez formigamento, tá? E ela nunca tinha tido. Então, sempre que mudar o padrão de dor, independente se é a aura nova, independente se a dor está diferente, mudou o padrão da dor, a intensidade da dor, qualquer coisa diferente, investiga, tá? Essa paciente tinha uma TVC. Então, mudou o padrão de dor dela, investiguei, era uma TVC, tá? Então, sempre atentar para isso. E aí, então, a gente passou pelo pródromo, passou pela aura, a dor de cabeça, que eu já vou caracterizar melhor, e depois vem os pródromos, que aí o paciente pode ter fadiga, pode ter novamente sintomas do humor, alteração do humor, ficar meio eufórico, paciente que se sente exausto, né? Isso aí pode durar até dias. Então veja que, né, uma, entre as simples dor de cabeça, o paciente pode passar por todas essas etapas. Agora imagine como é que fica o seu rendimento no trabalho, né, passando por tudo isso, né? Então, como é que fica a sua relação interpessoal, né? Então, sei lá, né, meio eufórico, chato, irritado, humor deprimido, né? É por isso que a OMS, anos atrás, eu não vou lembrar exatamente quando classificou a enxaqueca como uma das doenças que mais gera incapacidade na vida, né? Quando a gente fala em incapacidade na vida, comprometimento do trabalho, comprometimento na qualidade de vida, a gente sempre pensa em AVC, esclerose múltipla, mas pela prevalência e o subdiagnóstico, infelizmente, e o não tratamento adequado, infelizmente, é uma das doenças que mais gera incapacidade, que mais gera falta de trabalho, que mais gera
baixo desempenho no trabalho, tá? Então, é bem importante alertar o paciente com relação a isso, tá? Então, indo para o diagnóstico. O diagnóstico da enxaqueca, ao contrário do que muitos pacientes acham, né, e que eles ficam até indignados, é clínico. É a boa anamnese, o exame neurológico para descartar qualquer outra alteração, tá? E aí você vai tirar a história lá com o paciente. Como é que é a sua dor? Ah, a minha dor, ela geralmente dura de 4 a 72 horas. Esse é o clássico da enxaqueca, tá? Como é que é a característica da dor? Ah, essa dor geralmente ela é moderada a forte, tá? Então, diferenciando aí da tensional, que é geralmente leve a moderada. Então, a enxaqueca é moderada a forte intensidade, que costuma ser, então, ó, costuma ser unilateral, não é obrigatório ser unilateral, tá? 40% dos adultos, a dor pode ser bilateral, tá? Inclusive, o que geralmente acontece é o seguinte, o paciente tem uma dor bilateral, ou seja, holocraniana, mas que ela predomina de um lado, isso aí geralmente acontece, tá? Mas o fato dela ser bilateral não descarta. Inclusive, criança, como eu falei, que ia comentar, a dor de cabeça na criança, 60% aí ao contrário, é bilateral, tá? E criança tem que prestar muita atenção porque ela pode se queixar muito de dor abdominal e de enjoo. Então, às vezes, a criança, a mãe leva para investigação, faz ultrassom de abdômen, tomografia, exame de fezes, trata verminose, quando na verdade era enxaqueca, que está comprometendo o desempenho dessa criança, que está deixando essa criança irritada, tá? Que está comprometendo o sono. Então, prestar muita atenção a isso, certo? Então, 4 a 72 horas, geralmente unilateral, moderada a forte intensidade, e a característica dela geralmente é pulsátil, tá? Então, pode ser em aperto, pode ter outras características, pode, mas a maioria das vezes ela é pulsátil, tá? Tende a se agravar com a atividade física habitual, então fui subir um lance de escada, piorou a dor, fazer uma atividade física, piorou a dor, a dor piora, tá? E ela pode vir associada a náusea e ou vômito, e foto e fonofobia, tá? Então, fotofobia aumenta a sensibilidade, a luz incomoda, a luz pode piorar essa dor, e a fonofobia, o barulho também incomoda, o barulho pode piorar essa dor. Alguns pacientes têm também osmofobia, que é o cheiro, né? Alguns cheiros também pioram essa dor, incomoda também, tá? Então, para a gente dizer... Alteração no sentido sensorial, né? Exatamente, exatamente. Então, para a gente dizer que o paciente tem enxaqueca, ele tem que ter pelo menos 5 crises, ou seja, 5 ataques de cefaleia com essas características, né? Com duração de 4 a 72 horas e 2 dos 3 critérios, né, que eu falei, que é unilateral, pulsátil, moderada, forte intensidade, que piora ou agravada por atividade física, associação náusea e vômito, e lembrar que é foto e fonofobia. Tá? E também a gente tem que descartar sempre outras etiologias, tá? Eu preciso de exame complementar para o diagnóstico? Não preciso, tá? Quando é que a gente pede? Paciente idoso, começou com a dor, mesmo tem a característica muito forte de enxaqueca, por exemplo, acima de 50 anos, ou paciente muito novo, tá? Alguma alteração no exame neurológico, ou mudou o padrão da dor, como eu já falei, aí sim é que você vai lançar mão de exame complementar. Tá? Mas para o diagnóstico eu não preciso de nenhum exame complementar. Inclusive tem paciente que chega para você revoltado. Doutora, olha, eu já passei em vários médicos, já fiz todo tipo de exame que a senhora imaginar. Eu já fiz ressonância, já fiz lico, eletroencefalo. E todos os exames bem normais, ninguém sabe o que eu tenho. Justamente, você tem uma cefaleia primária, então seus exames vão vir normais, ainda bem, né? Então, você tem uma enxaqueca e vamos tratar essa enxaqueca, tá? Então, tem paciente que não entende, que ele acha que o diagnóstico vai vir na ressonância ou qualquer alteração no exame. Né? Exatamente, tá? E aí, falando um pouco agora dos gatilhos, né? Que esse foi um dos principais, né, perguntas que mandaram lá também, e muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Os gatilhos, ou seja, os fatores precipitantes, eles estão presentes em 75% das pessoas, tá? Eu acho até que é mais, mas às vezes a gente não corre, acaba que não para pensar e dizer, poxa, realmente, tal coisa que eu comi desencadeou, ou realmente eu dormi mal aquela noite desencadeou, tá?
Então, por isso que é importante sempre você pedir ao paciente para fazer também, na parte também do tratamento, o diário de cefaleia. Hoje em dia a gente tem vários aplicativos, tá? Que o paciente vai lá, coloca o dia que ele teve a dor, se ele teve algum fator desencadeante, quanto tempo durou a dor, quanto tempo depois que tomou o medicamento melhorou essa dor, tá? Até para a gente ter um controle, né? Vou falar mais para frente como é que a gente sabe que o paciente está tendo resposta ou não ao tratamento, tá? Então, esses fatores... Uma das coisas que perguntaram bastante foi com relação à bebida alcoólica, se ela favorece a ter a enxaqueca, né, como vinho ou alguma bebida especificamente, a alimentação, a TPM, náuseas, vômitos, né? Foram bastante perguntas bastante frequentes. Então, vamos responder tudo isso agora, né? Então, a maioria das pessoas vai ter esses gatilhos, né? E quais são? O estresse é o mais comum, tá? Então, mais 70%, ali, 80%, 90% tem como um dos gatilhos o estresse, tá? A menstruação, você falou. Inclusive, tem paciente que só tem enxaqueca no período menstrual, tá? Nesses casos, o que a gente orienta? Tomar um medicamento abortivo, porque para a gente chamar de enxaqueca menstrual, ela tem que surgir 2 dias antes e até 3 dias depois. Então, nesse intervalo de 5 dias ali, da menstruação, tá? Então, nesses casos, quando é importante, a gente sempre dá o medicamento, né, nesses 2 dias antes e durante essa menstruação, para o paciente evitar que tenha dor de cabeça, tá? Então, o estresse, menstruação, porque a oscilação hormonal, seja ela para cima ou para baixo, ela é um fator importante, né? Talvez até por isso mulheres têm muito mais do que homens, tá? Do que os homens. Às vezes, o paciente que tem estímulo visual muito forte, não vai para um cinema, tem flash de luz, vai para uma boate. Às vezes, tem paciente que tem como gatilho também. Mudanças climáticas, né? A gente que mora aqui em São Paulo, para quem tem enxaqueca, aqui é horrível, né? Porque você sai de casa, tá 15 graus, e aí durante o dia tá 27 graus, aí volta para a noite e cai para 13. Então, assim, essa mudança climática, ela também pode servir como um gatilho, tá? Um amigo meu que mora aí em São Paulo, ele comenta que as 4 estações em São Paulo acontecem no mesmo dia, né? Exatamente, você vai tirando de roupa, vai trocando a roupa assim ao longo do dia. O jejum, tá? Então, hoje em dia, né, tá meio que na moda o jejum intermitente. Então, para paciente que tem enxaqueca, não é uma boa ideia, tá? Existem outras maneiras de fazer dieta. Então, jejum prolongado não é bom, tá? Álcool, né? Muita gente perguntou. E aí, não só o álcool em si, né? O álcool é um gatilho, mas não é tão forte como a questão do vinho. Porque o vinho, ele tem um componente dele, né, que dá aquela coloração, né, presente nas uvas, principalmente o vinho tinto, né, que é o tantino, que aí quanto mais o vinho tiver esse componente, maior a chance dele servir como um gatilho para enxaqueca. Então, se você gosta muito de vinho, não tiver jeito, você tem enxaqueca, procura tomar o vinho branco, tá, ou o vinho verde, e que tem um menor teor desse componente, tá bom? Sono, então às vezes dormir muito e também dormir pouco, tá? Então quem tem enxaqueca, a gente fala que meio que anda pisando em ovos, né? Alimentação aí vai depender, tá? Então assim, porque chocolate é um gatilho. Não necessariamente. Aí daí a importância de você, junto com o seu médico, de fazer essa investigação. Daí a importância do diário de cefaleia, tá? Por quê? Não é que o chocolate, ou o café, ou fritura vai servir de gatilho para você, que vai servir de gatilho para outra pessoa que tem enxaqueca também. Cada um vai ter um gatilho individual, tá? Então, tem paciente meu que tem com o café, mas tem outros que não tem. Tem paciente que tem com chocolate, outros que não tem, tá? De um modo geral, como tem esse componente inflamatório, evitar sempre alimentos pró-inflamatórios, então fritura, alimentos ricos em carboidratos refinados, eu sempre oriento isso aos meus pacientes, tá? Então, coxinha, bolo, essas coisas assim, tá? Alimentos que usam muito nitrito, né, como conservante, então aqueles embutidos, salsicha, tudo isso, tá? Mas assim, alimentos específicos é muito individualizado. Então, cada paciente vai ter uma resposta diferente, tá? Outra coisa,
Esse aqui eu já falei de odores também, né? Como já tinha falado previamente, tem paciente que não pode sentir, vamos supor, um perfume muito doce, né? Que aí acaba servindo como um gatilho para enxaqueca também, tá? Então, como eu falei, o diagnóstico da enxaqueca ele é clínico, né? Você não precisa de exames complementares e sempre tem que ficar atento a diagnósticos diferenciais sempre que o paciente tiver mudança no padrão de dor, tá? Então, até agora tem alguma dúvida sobre esses temas que eu já falei? Já você anotou aí? Não, assim, o povo está comentando bastante, né? Estão gostando muito, estão falando que a senhora explica muito bem. Obrigada. Também falaram muito bem do seu currículo, né? Que é invejável. Obrigada. Parabéns mesmo. E tá muito esclarecedor. Eu acho que a gente está entendendo bastante. Está também uma conversa que eu acho que está atendendo tanto acadêmicos, né? E também o público mesmo que ainda não está estudando. Porque também tem muitas pessoas que querem fazer medicina que também não seguem, não. Então tá bem explicativo. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito, né? O nosso convite. Muito obrigado mesmo. Por nada. Então vamos falar agora do tratamento, né? Só baixar aqui meus comentários. Então, o tratamento a gente divide em tratamento abortivo, né? E o tratamento profilático, tá? Então, assim, o tratamento abortivo é aquele justamente, você tá com a dor, toma um analgésico para acabar com aquela dor. Se tá enjoado, toma ali intermédico para melhorar aquele enjoo, tá? Então, as classes que a gente utiliza geralmente são os anti-inflamatórios, né? Primeira linha. Tem os triptanos, também são excelentes, tá? Principalmente se a dor for mais intensa, tá? E também tem os ergós que a gente tem usado cada vez menos, tá? Uma coisa importante é sempre evitar opioides, porque além de não ter uma boa eficácia, eles geram tolerância, né? Causam dependência, e alguns pacientes podem até ter um efeito rebote. Então, assim, não é bom utilizar. O opioide não é bom utilizar, tá? Principalmente esses pacientes que têm enxaqueca, né, que já teriam indicação de fazer um tratamento profilático e por algum motivo não querem fazer ou não estiveram diante de nenhum profissional que ofereceu esse tratamento para eles, né? E que acabam fazendo esse uso abusivo de medicamentos, tá? Então, e aí pode ter, inclusive, uma cefaleia, um tipo de cefaleia que a gente chama de cefaleia por abuso de analgésicos, tá? Então, assim, isso não é incomum de acontecer. Então, você acaba tendo dois tipos de dor de cabeça ali juntos, tá? Além de aumentar a chance de cronificação dessa enxaqueca, né? Então, existe a enxaqueca episódica, né? Como eu falei, e a enxaqueca crônica, tá? Então, os abortivos são esses. Você vai falar? Até eu estava estudando, né, o tema antes e também estavam recomendando no livro, na anamnese, assim, ele pergunta se a pessoa já tem o diagnóstico e se já fez o medicamento, né? Porque você pode dar um duplo medicamento, né? A pessoa já tomou mesmo assim ainda não passa e vai procurando um médico e para tomar cuidado nisso, né? Foi uma observação que eu... Exatamente, né? É importante. Então, assim, se o paciente ele tem o que é recomendado, né? Para o tratamento profilático, se o paciente ele tem 3 ou mais dias no mês com dor de cabeça, ou tem alguma daquelas, né, enxaquecas que são meio peculiares, né? Enxaqueca hemiplégica, né, que aí seria um outro, um assunto para outra live, porque para não entrar em muitos detalhes. Ou se mesmo o paciente tenha 1, 2 crises no mês, mas que essa crise ela gera uma incapacidade muito grande no trabalho, porque como eu falei, não é só dor de cabeça, né? Tem a fase pré e a fase pós, né? E o paciente fala, ó, doutora, quando eu tenho a dor, eu passo uma semana incapacitado e eu não posso, porque isso na minha vida compromete muito. Então, tem indicação de tratamento profilático, tá? O tratamento profilático é aquele na qual o paciente vai tomar o medicamento todos os dias para evitar a dor, tá? Independente ou não de ter a dor. Então, e geralmente a gente dá por 6 a 9 meses, vai depender da resposta do paciente, tá? Uma coisa que é bem importante é sempre também orientar terapias alternativas, tá? Então, cada vez estudos estão provando que acupuntura, yoga,
terapia cognitivo-comportamental, são pilares importantes no tratamento do paciente com enxaqueca. E sempre lembrar também a atividade física, né? Porque a gente sabe que a atividade física, ela também, além de tratar o estresse, a ansiedade, que serve como gatilho, ela também vai alterar nesses neuroreceptores, nessa nocicepção, tá? Na qual ela vai aumentar o limiar de dor do paciente. Tá? Então, todo paciente que tem dor faz parte do tratamento. Então, se ele tem enxaqueca, fibromialgia, qualquer dor crônica, ele tem que fazer atividade física. Faz parte do tratamento, tá? Quais são as classes que a gente utiliza? Então, assim, até pouco tempo, né, a gente utilizava medicamentos que, na verdade, são utilizados para outras patologias. Então, antihipertensivos, como beta-bloqueadores, né? Então, usa bastante, inclusive a primeira linha, tá? Drogas antiepilépticas, então, ácido valproico, né, o topiramato, que, por sinal, o topiramato eu não gosto muito, porque, né, o paciente fica meio lentificado, comprometimento cognitivo não é bom, tá? Mas também é utilizada. Drogas antidepressivas, tá? Então, amitriptilina, nortriptilina, venlafaxina. Então, todas essas são medicamentos que a gente pode utilizar. A gama de opções é muito grande, tá? Então, você sempre tem que ver com o paciente qual aquele que se encaixa melhor no perfil dele. Então, por exemplo, o paciente tem insônia e tem enxaqueca. Dá um medicamento que vai acabar tratando as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, sempre procurar ver por esse caminho, certo? Então, esse é o tratamento profilático. Quando o paciente ele não responde, às vezes a gente pode lançar mão da toxina botulínica também, tá? Mas aí é só quando ele não responde a duas classes medicamentosas que foram otimizadas, né, o tratamento, a dose, e mesmo assim não respondeu, aí você pode usar da aplicação da toxina botulínica, tá? E tem a situação que é a enxaqueca crônica, né? Então, aquele paciente que tem 15 ou mais crises no mês, sendo que dessas 15, 8 tem que ter características de enxaqueca. Então, ele já é considerado um paciente que tem enxaqueca crônica, tá? E o que leva o paciente a ter enxaqueca crônica? É justamente o tratamento ineficaz, né? O tratamento inadequado. Então, aquele paciente que tem a dor de cabeça e que fica, não gosto de tomar remédio, vou deixar para lá, e fica sofrendo com aquela dor, vai se acostumando com a dor. Então, aumenta a chance de cronificar. Ou que toma um remédio, mas um remédio que é ineficaz para ele, né? Fica tomando ali um paracetamolzinho, toma outro, não melhora, né? Toma um tramal, e aí vai gerando, além do abuso por analgésico, essa dor vai tornando-se cada vez mais, aumentando o risco de cronificar, tá? Então, sempre tratar a enxaqueca e eliminar a dor. Não adianta também você tomar um analgésico, a dor diminuiu a intensidade e aí você, pronto, agora tá bom, agora eu vou esperar ela melhorar. Não, tem que acabar com essa dor, porque senão só aumenta esse risco de cronificar. E quando cronifica é um trabalho, viu? Pra gente conseguir tratar esse paciente é trabalhoso, porque como eu falei, então, essa cascata, à medida que ela vai se ampliando, ela vai tornando-se cada vez mais refratária aos medicamentos, tá? Então, sempre tem que eliminar o mais rápido que você conseguir essa dor, tá? A gente diz que o paciente teve resposta a esse tratamento profilático quando existe uma redução de pelo menos 50% na intensidade e na frequência da dor, tá? E para a gente dizer que o medicamento profilático ele foi ineficaz, eu tenho que esperar pelo menos 2 meses, certo? E sempre lembrar de que antes de trocar o medicamento, a não ser que o paciente tenha algum efeito adverso importante, obviamente, mas sempre otimizar a dose antes de trocar o medicamento, para a gente não queimar esse medicamento, tá? Então, daí a importância, novamente, do diário de cefaleia. Porque eu só vou ter uma noção clara de que a dor reduziu 50% a intensidade ou a frequência se eu tiver aquilo documentado, né? Não adianta, a gente não pode confiar, né? No corre-corre dia de, quantas horas você teve no mês passado? Acho que 3. Não, tem que estar bem documentado aquilo ali. Então, sempre se utilizar dessa tecnologia que hoje a gente tem tão fácil nos aplicativos, tá? E um medicamento que a gente tem mais novo agora, que é o erenumab, que é justamente, ele vai bloquear o receptor da CGRP, né, que faz parte daquela cascata lá que eu falei, né, do neuropeptídeo,
que está responsável por essa cascata de inflamação e vasodilatação. É um potente vasodilatador, tá? Então, a gente usa em último caso, né, quando o paciente tem aquela dor bem importante, que já tentou vários tipos de medicamentos, não está resolvendo, aí a gente utiliza ele, tá? E os pacientes têm tido uma boa resposta. É um medicamento que usa, a aplicação dele a cada 4 semanas, né? E que tem poucos efeitos colaterais e que tem sido utilizado, tá? Então, acho que é isso, né? A gente deu para passar aí nos principais tópicos. O tratamento abortivo de oxigênio, a senhora conhece? Então, você falei em salvas, né? Que a gente utiliza a máscara não inalante, não reinalante, para você falar em salvas. Para enxaqueca não tem eficácia nenhuma, tá? Mais alguma dúvida? Não, se alguém tem alguma dúvida, pode escrever. Alguém perguntou, e a dipirona ainda é um bom medicamento? Então, aí vai depender, né? Tem pessoas que respondem muito bem. Toma dipirona, melhora, tá? A maioria não. A maioria tem que ser anti-inflamatório mesmo, tá? Mas se você responde, ótimo. É bom que você não precisa tomar outros medicamentos. Falaram sobre um protocolo de Coimbra. Teve uma pergunta desse protocolo que é mais fácil. Isso aí não é medicina, tá? Isso aí é mandracaria. Inclusive, esse protocolo aí gera uma dor de cabeça tremenda pra gente que é especializada em esclerose múltipla, porque os pacientes param de fazer uso de medicamentos, né? E vão fazer esse protocolo, para quem não sabe, tomar altas doses de vitamina D. E aí chegam pra gente com ou insuficiência renal, porque altas doses de vitamina D pode calcificar todo o rim, né? E chegam cheios de sequelas, porque tiveram vários surtos. É um tratamento que ele é ineficaz, mas que infelizmente as pessoas insistem em fazer, né? E que infelizmente o CRM ainda está permitindo essa pessoa de atuar, tá? Má prática, né, médica, porque se utiliza da fragilidade das pessoas, né? Porque quando você está com uma doença que não tem cura, você vai se utilizar de tudo, né? Então, só para exemplificar aquele João de Deus lá, né? As pessoas iam lá em busca de cura. Então, nesses momentos mais frágeis, né, da vida, que as pessoas oportunistas aparecem e as pessoas acabam acreditando, infelizmente, né? Por isso que é bom procurar os médicos referenciados, né? Que conseguem fazer o tratamento mesmo correto. Exatamente. Doutora Gabriela, eu estou muito feliz pela live, né? Foi muito boa. Eu queria agradecer em nome da Liga, né? Muito obrigado mesmo por ter aberto essa oportunidade. Foi um momento enriquecedor para todo mundo, para a Liga, para os nossos seguidores. Queria recomendar a todo mundo que segue a Lani e também quer participar da medicina, da neurociência, também seguir a doutora Gabriela. O Instagram dela é muito bom, bem informativo, principalmente nessa área da neurologia. Ela tem vários vídeos no IGTV, né, falando sobre a neurologia. Até foi daí que eu conheci ela, né? Vi os vídeos, vi muito bom, gostei bastante. E é isso. Espero que ver a senhora numa próxima oportunidade, né? Talvez em congresso. E mais uma vez agradecer em nome da Liga toda. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, já uma oportunidade, né? Você aí como representante da Liga, né? Estou sempre aqui às ordens, se precisarem, tá? E agradecer a presença aí do pessoal que teve essa paciência de assistir. Né? Deixa eu só ver aqui se o pessoal mandou. Perguntando. Toda live é isso. A maioria das pessoas, a maioria das dúvidas é sobre medicamentos, né? Então, só estava vendo se tinha mais algum comentário, tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigada. Espero que tenhamos aqui novos encontros. Tá, Jardão? Fica à vontade aí. Se precisar, estou por aqui. Muito obrigado. Tchau, gente. Beijão, pessoal.